Metrópole Entrevista. A gente conversa agora com Diego Suede Araújo. Ele é advogado do condomínio Beira Rio, em Lauro de Freitas. E Lauro de Freitas tem se tornado a terra do problema. A gente aqui só fala de Lauro de Freitas agora para falar de problema. Nesse caso, há uma determinação da prefeitura para a derrubada de um portão que está lá desde o início desse condomínio há 47 anos. Diego, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É o seguinte, a Prefeitura de Lauro de Freitas deu um prazo de 3 dias, contando a partir do último dia 29 de setembro, para a derrubada, para que o portão do condomínio Beira Rio venha abaixo. Mas há um processo na Justiça com as 60 famílias dos condôminos de lá que estão brigando para barrar essa decisão. Em que pé nós estamos agora, já que os 3 dias, inclusive, já venceram? Na verdade, o prazo dado pela Prefeitura é de 5 dias. Esse prazo já está às vésperas de vencer. E, como você disse, existe uma ação judicial do condomínio Beira Rio contra a Prefeitura. Na verdade, hoje elas são duas ações. Existe uma ação de interdito proibitório que está em trâmite desde o ano passado. E, tão logo nós recebemos essa notificação recente para a derrubada da portaria, nós impetramos imediatamente um mandato de segurança pedindo ao juiz da Vara da Fazenda Pública de Lauro de Freitas que determinasse a suspensão imediata do ato administrativo, da notificação, até que ocorra o julgamento justamente da ação de interdito proibitório, que está aguardando sentença no momento. E Diego, olá, boa tarde. Daniele falando aqui agora. Quando foi que começou isso, né? Quando vocês foram notificados e conta um pouquinho da história, quando é que essas ruas de fato foram cedidas para a construção do condomínio? Bom, eu vou tentar fazer um apanhado muito rápido, porque nós estamos falando de meio século de história. O condomínio Beira Rio ele foi fundado em 1974, é o primeiro condomínio da história de Lauro de Freitas, o primeiro condomínio privado, e ele foi formado a partir do desmembramento de algumas quadras de um antigo loteamento, o loteamento Ampliação Recreio de Pitanga. E, na época, os proprietários do loteamento e a construtora que viria a fazer o Beira Rio conseguiram autorização do prefeito, através de uma certidão pública, para desmembrar as quadras, incluindo as ruas entre essas quadras. E aí, dessas quadras, incluindo as ruas, foi formado o condomínio Beira Rio. Vale ressaltar que, apesar das ruas estarem previstas no plano original do loteamento, elas não existiam na prática. Se você chegasse no lugar, você veria, na verdade, um brejo, um grande matagal, e foi determinado, inclusive, está registrado na certidão do cartório, que a construtora teria a obrigação de fazer o arruamento, de abrir a rua e de fazer a urbanização. E isso foi feito. A construtora construiu o condomínio Beira Rio, incluindo o arruamento, e desde então os moradores mantêm o condomínio, faz toda a parte de zeladoria. Posteriormente, a rua que era de terra foi feito calçamento, construíram a portaria, toda a parte de eletricidade, internet, enfim, tudo da construção do condomínio, a manutenção da infraestrutura e até passando por coleta de lixo interna, é feito pelo próprio condomínio. Em 2013, e ressaltando, nunca houve nenhuma contestação da existência do condomínio Beira Rio durante todo esse tempo. Na verdade, existem até documentos da Prefeitura de Lauro de Freitas, ao longo dessa história, que reconhecem a existência do condomínio Beira Rio como condomínio privado. Em 2013, foi aberto um inquérito civil público pelo Ministério Público de Lauro de Freitas para apurar eventual obstrução de acesso a rios e praias em diversos empreendimentos de Lauro de Freitas. O condomínio Beira Rio ele estava no rol desses vários empreendimentos, porque ele margeia o rio Ipitanga ao longo de 300 metros. Daí vem o nome, Beira Rio. E o que acontece? O técnico urbanista, indicado pelo Ministério Público, visitou todos os empreendimentos e fez um laudo técnico do local, em loco, e pediu à SEDUR a documentação de todos esses empreendimentos. A SEDUR é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Urbano do município. No caso do Beira Rio, a SEDUR deu um parecer para o técnico do Ministério Público, dizendo que não tinha encontrado em seus arquivos a documentação referente ao condomínio, e que, por isso, concluía que o condomínio nunca havia sido formalmente registrado. Daí segue o entendimento da Prefeitura que as ruas internas do condomínio seriam públicas. Ocorre que, tão logo a gente teve notícia desse parecer, ele é de 2019, nós fomos em busca de toda a documentação. Essa documentação está registrada no segundo cartório
de Registro de Imóveis de Salvador, e lá tem a historiografia completa do condomínio Beira Rio, desde a certidão da escritura de compra e venda das quadras até a certidão pública do prefeito, que se chamava Ismael Ornelas Farias, declarando expressamente que as quadras seriam cedidas junto com as ruas para a construção de um condomínio intitulado Condomínio Beira Rio. E desde então, o condomínio existe normalmente e toda a documentação prova isso. No primeiro momento, a prefeitura alegava que não havia documentação e por isso não reconhecia a existência do condomínio, mas nós apresentamos mais de 300 páginas, dezenas de documentos diferentes, inclusive muitos documentos produzidos pela própria prefeitura, tem mapa do condomínio Beira Rio produzido pela prefeitura, com o logo da prefeitura, tem documento de 1980, onde a prefeitura declara expressamente que o condomínio Beira Rio é um condomínio privado, mas hoje, 90 dias depois da gente apresentar toda essa vasta documentação, não tivemos nenhum retorno da prefeitura sobre os documentos, sobre o teor dos documentos. Esses documentos foram apresentados ao juízo, está na Vara da Fazenda Pública, apresentados diretamente à prefeitura e ao Ministério Público. E desde que a questão foi ajuizada, o condomínio Beira Rio não mais integra esse rol de empreendimentos que estão sendo averiguados pelo Ministério Público. Hoje é uma questão que está pendente de análise judicial. Só que a prefeitura, além de não se manifestar sobre a documentação que a gente apresenta, não quer respeitar o devido processo legal, esperar a sentença judicial e só com base na sentença judicial agir. Ela quer se antecipar e, através de vias administrativas oblíquas, quer buscar a demolição da portaria do condomínio Beira Rio. E a gente não entende o porquê, que não há justificativa para isso, a documentação existe, e também não há propósito factível para isso. As ruas do condomínio Beira Rio são fechadas, não levam a lugar nenhum, a gente não pode dizer que está atendendo o interesse da municipalidade, ninguém nunca teve interesse em entrar nas ruas do Beira Rio, também pelo fato de serem fechadas, e além disso é um condomínio com diversas casas, com muros baixos, cercas vivas, habitado majoritariamente por idosos, a maior parte dos moradores que lá estão desde o início. As ruas locais do condomínio Beira Rio são nomes de moradores do Beira Rio, e aí a prefeitura agora quer colocar em risco a vida e a segurança de todas essas pessoas para atender propósito desconhecido, porque a municipalidade certamente não tem interesse em ver a portaria do condomínio Beira Rio derrubada e as pessoas, as famílias expostas à insegurança brasileira que a gente tanto conhece. Agora, Diego, tem essa disputa judicial. Daqui a pouco a gente vai conversar também com um representante da SEDUR, aí de Lauro de Freitas, para entender o ponto de vista da prefeitura. Independente dessa questão judicial, que eu não tenho nem gabarito para avaliar, o síndico do condomínio Beira Rio denunciou que moradores chegaram a ser ameaçados por servidores municipais. Isso, você está acompanhando isso? Tem informação sobre isso? De fato, ele foi ameaçado, mas eu preciso fazer a ressalva que a pessoa que ameaçou ele não é um servidor público. A história ela tem ainda um desdobramento pior, que é o fato de um empreendimento estar sendo construído irregularmente num imóvel que é vizinho ao condomínio Beira Rio, e aí esse imóvel, os proprietários derrubaram o muro para dentro do condomínio Beira Rio para construir a fachada desse empreendimento. É um vilarejo com 24 unidades, e esse vilarejo está lá hoje com a fachada para dentro do condomínio Beira Rio, com diversas irregularidades. Você tem invasão de rua, você tem subdimensionamento de projeto do esgotamento sanitário, instalação inadequada do sistema de tratamento de esgoto, o despejo inadequado, enfim, uma série de irregularidades, incluindo a própria construção da fachada. O empreendimento ele tem alvará para uma rua chamada Rua Luiz Nogueira, que é atrás do condomínio Beira Rio, mas a fachada está sendo construída para a Rua Mário Fontes, dentro do condomínio Beira Rio, e foram feitas denúncias seríssimas em relação a esse empreendimento, tanto ao Ministério Público quanto à administração pública, e uma pessoa ligada a esse empreendimento efetivamente ligou para o síndico do condomínio Beira Rio para ameaçá-lo e ameaçar sua família, mas estão sendo tomadas as medidas cabíveis. É uma questão que não é diretamente relacionada à prefeitura nesse caso. Muito bem. Diego, tem alguma coisa mais que você quer colocar, aproveitar essa oportunidade, falando dessa situação envolvendo o condomínio Beira Rio, que já existe há 47 anos, e a Prefeitura de Lauro de Freitas? Eu quero aproveitar o espaço para fazer um apelo à Prefeitura de Lauro de Freitas, aos gestores públicos,
para que não tome nenhuma medida contra o condomínio Beira-Rio, até que o juízo, o Poder Judiciário decida sobre o caso. Estamos aguardando que a Justiça faça o seu trabalho. Não há propósito em derrubar a portaria, ninguém vai ser beneficiado e o risco para as pessoas é concreto. A Prefeitura não pode querer depois se esquivar de ser responsabilizada caso alguém seja assaltado, morto, estuprado, sofra qualquer tipo de agressão contra a sua vida, contra a sua integridade física e seu patrimônio. E pedimos que a Prefeitura se manifeste oficialmente e publicamente sobre a extensa documentação que a gente apresentou. Já são 90 dias desde que essa documentação foi apresentada, e se antes a justificativa era de que documentos não existiam, agora o que não falta é documentos, mas a atitude da Prefeitura, infelizmente, ainda não mudou. A Prefeitura, em muitos momentos, se colocou como um observador externo que estava disposto apenas a cumprir o que fosse legal e o que tivesse de acordo com a documentação, mas, infelizmente, não tem aceitado a documentação com o olhar de um observador imparcial e sim com o olhar de parte. Parece que não quer aceitar a documentação que a gente apresenta por razões de interesse, efetivamente, de expropriar as ruas do condomínio Beira-Rio. Nós pedimos que, se a Prefeitura quer agir como parte, que haja, então, que aguarde o julgamento de mérito pelo juízo. Muito bem. Muito obrigado, Diego. Sucesso aí na sua empreitada.